Para acionar os motores elétricos, utilizamos os comandos elétricos. Então a gente já viu a parte de lei de Ohm, já viu a diferença entre série e paralelo, que a gente vai utilizar muito esse conceito na parte de comandos, e vimos um básico, um resumo sobre os motores elétricos. Vamos agora para os comandos. Então o que é o comando? Quando você tem em casa uma lâmpada que você liga, você utiliza o interruptor da lâmpada. Quando você vai usar, digamos, um ferro de passar, ele também tem um botãozinho, mas geralmente a gente já liga ele direto na tomada. Então é como se o ferro de passar não tivesse comando. Imagine se tudo que a gente fosse ligar na casa a gente só botasse na tomada, sem chave de ligar, né? Termina ficando bagunçado. Imagine isso também na indústria com vários motores, como seria aquele monte de fio, aquele monte de pino de tomada. Então, na parte de motores, a gente utiliza os comandos elétricos, principalmente quando tem uma alta potência envolvida, tem muita corrente envolvida, ou uma tensão que não é segura de trabalho, ou até mesmo um local que não é seguro. Então a gente utiliza diversos dispositivos para comando, fazer esse comando. Organiza tudo num quadro para manutenção, e a parte de acionamento fica só as botoeiras expostas para os usuários, né? Então a definição de comando elétrico é isso aqui, ó. Utilizar dispositivo de circuito para fazer comandos, né? Os comandos é ligar, desligar, mudar a rotação, mudar a velocidade também é um tipo de comando, né? Um que a gente usa no ventilador é aquele lá que ele serve para ligar, aquela chavezinha do ventilador, e serve também para mudar as velocidades. Então ali é um comando também utilizado nos motores de casa, nos residenciais, né? Nesses que a gente usa na indústria, a gente usa a partida direta, quando eu tenho só a opção de ligar o motor e depois desligar. Tem uma partida estrela-triângulo, onde o motor começa com a velocidade e uma potência menor, e depois ele vai para a potência máxima, com o objetivo de reduzir a corrente de partida. A compensadora, ele utiliza uma tensão menor na partida e depois aplica essa tensão maior. Então também é um tipo de chave para reduzir a corrente de partida. A soft start, que eu utilizo eletrônica para fazer essa compensação na partida, né? Reduzir a corrente de partida. E as inversoras, que é onde eu mexo na frequência e diretamente influencio na velocidade, né? Então, revisando aqui, partida direta só faz ligar e desligar. A estrela triângulo e a compensadora e essa soft start, reduzir a corrente da partida, porque quando o motor está parado, você imagina quando você vai empurrar alguma coisa, até sair de movimento é muito mais pesado. Então o mesmo acontece com a eletricidade. Essas chaves aqui, estrela, triângulo, compensador e soft start, tem o objetivo de reduzir a corrente de partida, que é tipo, se eu vou ter que fazer mais força para começar a girar, também a eletricidade vai precisar de mais corrente para começar a girar, né? Então esse aqui é o objetivo dessas três. E essa aqui, o inversor, é controlar a velocidade, né? Às vezes você tem um processo que precisa que acelere um pouco, reduza. Então isso aqui é controlar velocidade. Então para isso que eu uso os comandos elétricos, né? Dispositivos elétricos ou eletrônicos, né? Como eu falei, aquele inversor de frequência e a soft start são eletrônicos, usado para ligar ou desligar motor. Não só motor, também posso usar para algum resistor de aquecimento, alguma válvula que ative ou não a passagem de água, ou qualquer outro tipo de equipamento, né? A maioria das máquinas de oficinas ela utiliza esses acionamentos, né, para manejar esse motor, assegurar bom funcionamento e às vezes até mesmo segurança, né? Fazer controle, comando e segurança também, para você ficar distante daquele motor. Então você utiliza esses comandos também para deixar o perigo mais distante do usuário. E olha os motivos, né, de eu utilizar, né, fazer a partida direta. Eu posso precisar desses comandos para ter uma sequência lógica de acionamentos. Digamos, eu vou ligar tal esteira
e depois de um tempo, né, que a carga chegar aqui nesse ponto, aí eu ligo essa outra esteira. Então essa sequência lógica você pode fazer com comandos elétricos, né? Quero acionar uma carga em intervalo de tempos, digamos, a cada 15 minutos eu quero acionar esse ventilador, quero acionar esse motor. Então quando você tem uma certa temporização, intervalos, você também usa comandos elétricos. Quando eu quero desabilitar uma manobra, né, para outra, né, sobre risco de falha, algum problema assim, digamos, uma prensa, por exemplo, né? Se eu tiver uma prensa e eu quero que enquanto o usuário tiver com as mãos, né, num determinado ponto da prensa, ele não consiga acionar a prensa. Então eu uso um sensorzinho aqui, esse sensor ligo ao comando que ele só vai poder acionar quando tirar as mãos. Ou uso duas botoeiras para ligar, para garantir que ele esteja ocupando as duas mãos ao ligar essa prensa. É um exemplo também, né, de dano ou falha ou risco, né? Tenho também a opção de evitar ou eliminar essa comutação manual de carga de alta potência, porque se você pegar uma carga de alta potência, não sei se você já notou quando liga um motor maior direto na tomada, tem uma baixa de tensão, porque o motor tem uma inércia até ele sair daquela parada e começar o movimento, ele puxa muita corrente. Então você usa aquelas chaves de partida, né, que compensa essa corrente, reduz essa corrente na partida, e elas são comandos elétricos, né? Inclusive, se essa potência for muito alta, você pode até danificar a linha que a alimenta, né? Outra vantagem também é de você não estar toda vez acionando várias coisas, vários botões. Se você quiser ligar vários motores, toda uma indústria com um só botão, tem como você fazer com um comando. Você bota um comando lá que quando você apertar determinado botão, isso aqui vai ligar diversas cargas. E, inclusive, diversas cargas na sequência, né? Pode até demorar certo tempo para ligar essa carga X, outra já liga direto, carga Y, a carga Z já espera um tempinho a mais e por aí vai. Também você consegue fazer isso com comandos elétricos, né? E outra vantagem também é permitir esse controle remoto, desde que seja dentro da própria indústria, ou você pode até ligar esse controle em computadores e telecomandar ele à distância. Então, todos isso são vantagens de utilizar acionamento. Os comandos elétricos são divididos em diagrama de força e diagrama de comando. Então, sempre que a gente vai mexer na parte de comando elétrico, a gente tem que entender esses diagramas, né? Vocês vão aprender aqui a como desenhar os dois tipos de diagrama. O de força, eu posso ter essa versão aqui unifilar, que a gente sabe que a força tem o fase, que alimenta tudo isso, e no final tem o neutro, né? Tá ligado isso aqui no neutro para poder fechar o circuito. Mas aqui ele chama de unifilar porque a gente só se preocupa em montar o fase. O neutro a gente só liga no final. Quando monta na prática, geralmente eu também só olho a parte unifilar. O neutro só olha se ele está ligado só em um ponto. Se ele está ligado em mais em um ponto, aí é onde começa a ter risco na montagem. Então ele tem lá uma chave, né, uma proteção, um fusível, né? Aqui é uma chave de liga e desliga. Aqui tem um fusívelzinho. Caso ocorra algum problema aqui para baixo, ele desarma, né? Ou aqui pode ser uma chave de proteção, né? Aqui eu tenho uma chave de manobra, uma chave de liga e desliga. E aqui eu tenho uma proteção térmica, a proteção do motor, que se houver algum problema com o motor, amarrar, o rotor colar, muita carga, algum problema que houver com o motor, para ele não queimar todo o comando e danificar a rede, ele vai e manda isso aqui acionar, isso geralmente manda para alguma outra chave que está no caminho. Então aqui são uma proteção. Exemplo de proteção. Então esse aqui fica ligado diretamente na tensão que eu vou usar no motor. 220, 380, 440, depende da indústria, depende do tipo de motor. Esse é o diagrama de força, tá? E já o diagrama de comando, ele pode ser ligado com uma tensão diferente. Geralmente utiliza aqui 380 no Nordeste, né?
E aqui geralmente se utiliza 220 volts. Mas aqui também poderia ser 12 volts. Também poderia ser 12 volts se for um comandozinho de baixa tensão. Mesmo aqui sendo 380. Esse aqui do mesmo jeito eu tenho um fusível. Tenho a proteção que está ligada a esse aqui. Então tem um comando que se aqui detectar esse excesso de corrente e um aquecimento, ele manda para esse aqui no comando. A gente vai ver isso com mais detalhe na frente. Tem uma chave para desligar tudo isso e uma chave para ligar. Geralmente aqui funciona assim: quando eu aperto aqui para ligar, esse selo, né? Aqui são chaves. Aqui também é uma chave. Aqui é um selo. Quando aperta aqui, que esse botão volta, esse selo permanece ligado. Lá no finalzinho, quando a gente chegar na parte de comando, eu explico mais sobre isso. E esse aqui é o contator, é o que vai fazer a carga. Aqui é uma lâmpadazinha para sinalizar, mostrar alguma coisa. Então isso aqui é toda a parte de comando. É a parte que eu vou apertar para ligar, desligar e tal. Mas esse contator é quem vai fazer a ligação aqui. É quem vai fazer essa ligação. Tem uma interligação entre o contator e tem uma interligação entre a proteção. Então mais na frente você vai ver tudo isso aqui com detalhe. Com esses elementos de comutação permite ou não a passagem de corrente, de acordo com a situação, com a necessidade, com a lógica que a gente queira que acompanhe, né? Pode acionar com botoeiras ou por contadores. Então você pode precisar de um botão para acionar cada motor, por exemplo. Ou você pode ter um botão para ligar o primeiro e ter uma certa sequência que os contadores já vão ligando os outros, né? Em tal situação liga esse, desliga aquele outro, liga os dois, sai tudo. Então lembrando que sempre o contato de carga ele é o que tem mais potência, é o que fica distante, e os contatos auxiliares é o que eu utilizo para aqueles comandos, né? Eu utilizo para minha lógica. Eu ligo esse, quero que tal e tal ligue também. Eu utilizo os comandos, né? Que eles suportam correntes baixas, né? E trabalha com tensões mais baixas. Na indústria geralmente usa 220, mas tem casos que usa 12 volts, 24 volts. Aqui eu tenho um exemplo de um contator. Tem os seus contatos de potência, né? A gente até vê aqui que tem um fiozinho mais espesso, mais grosso, que é por onde passa a corrente que vai acionar o motor. Essa aqui é a simbologia, né, utilizada lá no laboratório, nas conexões. Como eu falei, são conexões mais fáceis de utilizar. E veja que ele utiliza uma cor diferente. Utiliza o preto aqui para essa parte de potência. E esse aqui são os contatos auxiliares, né? Ele tem até escrito NO aqui. Sempre que vocês virem NO, quer dizer normalmente aberto, né? Que vem do inglês, normally open, normalmente aberto. É um contato que já vem aberto. Quando eu energizar essa bobina aqui, ele vai fechar todos esses contatos. Então, e também existe o NC, que é normally closed ou normalmente fechado. No caso do fechado, ele já começa fechado e quando você energiza, ele abre. Então, esse aqui são os contatos auxiliares, esse aqui são os contatos de potência, né? Mostra aqui um contator só com contato auxiliar. Ele tem a mesma bobina de acionamento. E tem aqui, ó, os normalmente aberto, ou NO, né? Talvez se eu me chamar de NA ou NO. NO se for normalmente open, que é o mesmo que são esses aqui e esse aqui. Esse aqui é o normalmente fechado ou normalmente normal closed, né? Depende do inglês. Então esse e esse.
Quando eu aciono aqui, primeiro ele abre esse, a gente vai ver esse detalhe mais na frente. Essa chavezinha vem para cá, para depois essa daqui fechar. Fecha aqui. Então esse aqui é um contato só auxiliar, não tem a parte de potência, né? Ele até é mais baixinho, as fiações dele toda mais simples, né? Mais fina. Porque ele é só para ajudar na lógica de comando. A simbologia usada é essa. Sempre que eu uso normalmente fechado, eu já começo com um desenho assim da figurinha fechado e termino ele com 1 ou 2. Então normalmente fechado usa 1 e 2 no final da leitura, né? E normalmente aberto usa 3 e 4. Então a gente vê aqui, ó, 3 e 4. E o que é esse primeiro número? Que está um aqui ou aqui. Esse primeiro número é só para identificar a botoeira. Se eu tenho 10 botoeiras, vai ser 1, 3, 1, 4. Depois 2, 3, 2, 4. Depois 4, 3, 4, 4. Depois até 10, 3, 10, 4. Para saber, esse aqui só indica a ordem da botoeira, né? Do mesmo jeito para aqui. Se eu tiver 5 botoeiras, vai ser 1, 1, 1, 2 para 1. 2, 1, 2, 2 para 2, 3, 1, 3, 2 para 3 e por aí vai. Então esse primeiro número é a ordem e esses daqui indica se ela é normalmente fechada ou 3 e 4 se for normalmente aberta. Aqui é o designzinho que ela tem lá no laboratório, né? Geralmente a botoeira do laboratório ela já tem os dois contatos, o aberto e o fechado, só identifica aqui, ó, por 3 e 4 e 1 e 2. E veja que eu estou botando aqui, ó, 1, 3, 1, 4 e aqui 2, 1 e 2, 3. Por quê? Porque são independentes. Eu quero botar 1 para essa botoeira e o 2 para essa. O 1 e o 2 porque é fechada e o 3 e 4 porque é aberta. Então eu posso usar essa botoeira para uma ligação e usar essa aqui já para outra coisa. Ou para a mesma coisa na sequência. Mas lembrando que quando eu apertar aqui, eu vou acionar as duas ao mesmo tempo. É isso que esse tracejado quer dizer. O mesmo vale para essa aqui. Quando eu apertar ela, vou acionar as duas ao mesmo tempo, né? Primeiro essa abre, né? Primeiro abre. Decore bem isso, que isso é muito importante na lógica de acionamentos. E segundo, fecha. O que está aberto, fecha. O princípio interno, né? Até para a gente entender por que aquela primeiro abre para depois fechar, é esse aqui. Isso é muito útil na parte de segurança, quando a gente quer mudar uma rotação, fazer alguma coisa do tipo. Então a gente vê aqui que o contato primeiro ele vai abrir aqui em cima, para poder depois chegar aqui embaixo, né? Então primeiro ele vai abrir aqui, para poder finalmente fechar aqui. Essa é a aparência industrial, né? Que essa aparência aqui, mostrei aqui, é a aparência de laboratório, né? Pra gente fazer nossos testes. Não dá pra gente ficar emendando fio toda a aula, vai destruir o equipamento. Mas na indústria a gente já utiliza essa aqui. Ele tem você faz o furo no painel e tudo isso aqui fica atrás de um painel. Para o usuário fica só a botoeirazinha de fora, né? E essa parte aqui fica interna. E aqui vão os fios que vocês vão ligar. Essa é uma botoeira pulsadora, você aperta ela, quando você solta, ela volta automaticamente. Por isso que ela tem essa mola aqui interna. E essa aqui já é uma de emergência. Essa aqui você aperta, ela fica fixa. Você tem que geralmente girar ela para poder ela voltar. Lá no laboratório tem uma dessa aqui que a gente chama botoeira de soco. Ele dá um soco para ela aciona. Tem aqui outros modelos, né? Eu mostro aqui outros modelos de botoeira, quadrada. Mostro como é essa a montagem interna dela, que dá para eu pegar isso aqui e trocar, fazer intercâmbio. Ah, deu defeito só no acionamento. Compra só essa parte. Aproveita essa parte aqui. Deu defeito só nessa parte aqui. Dá para aproveitar também essa parte. Com a parte elétrica. Outros tipos de botoeiras, isso aqui geralmente para fim de curso, alguma coisa, né, digamos uma porta, quando ela vem encostar aqui, ela vai e aciona, uma chavezinha que ela vai para o outro lado e quando você solta ela volta sozinha, ou que não volta só, volta manualmente.
Essa aqui que você pode acionar ela quando encostar aqui, geralmente tipo a gente chama de chave tipo alavanca ou chave tipo rolete. Tem também as que são fixas, né? Aqui você gira e quando ela gira ela fica na posição. Você tem que girar de volta manualmente, não tem mola para voltar, né? Utilizada aqui para quando você quer um valor fixo, né? De 0 para 1 ou de 1 para 0. Tem ela dos mais diversos modelos, inclusive com chave. Se for alguma coisa que eu queira só quem tiver a chave que possa acionar, também tem essas opções. E por dentro ela é o mesmo contato. A única diferença vai ser a mecânica aqui que vai fazer com que ela fique fixa. Você mexe, ela fica naquela posição, só volta quando você mexer novamente. Diferente dessa daqui, que quando você aperta, quando você solta, ela já volta automaticamente. Essa aqui não. Ela só vai voltar na posição, né, manualmente. Todos esses modelos aqui. Então no laboratório a gente tem esse modelo de botoeira, que ela tem as posições, como aqui, ó, 3 e 4. A gente sabe que são chaves normalmente abertas. E ela funciona aqui, quando você bota numa posição 0, ela está em nenhuma dessas. Quando você bota em determinada posição, liga a outra. Porque não dá para enxergar aqui, ela tem a posição 0, que é essa posição que está mostrando na imagem. Tem a posição 2, que aí você utiliza só essa chave, liga só a chave 2, né, que está mostrando aqui com 2. E tem a posição 1 aqui. Aí a posição 1 eu ligo só essa aqui. Então é uma chave de 3 posições. Posição 0 desligado, posição 2 aciona a chave 2. Em posição 1 aciono a chave 1. E não volta, né? Você deixa na posição, ela permanece na 2 ou na 0 ou na 1. Aqui diversos modelos dessa chave, né? Isso aqui tem uma botoeira para ligar, outra para desligar, e aqui já tem um mostradorzinho, uma sinalização. Por aí vai. Essas sinalizações antigas eram algumas com lâmpadas incandescentes, e hoje em dia já se usa todo o LED, né? E tem diversos tipos de botoeira com sinalizador. Essa aqui é a simbologia da botoeira com sinalizador. Novamente, 3 e 4 para aberto, 1 e 2 para fechado. E sempre que tiver esse S, significa que também tem uma sinalização. Alguma coisa vai acender quando estiver ligado e apagar quando estiver desligado. Voltando aqui a falar dos contatos, né? Tem os contatos abertos e fechados. Relembrando aqui para vocês, é o que eu já comecei a falar. Normalmente aberto usa 3 e 4. E normalmente fechado usa 1 e 2. Normalmente aberto 3 e 4. Normalmente fechado 1 e 2. E mostrando aqui uma botoeira que tem os dois contatos, né? 1, 2, 3 e 4 aqui para a ordem, né, da chave. São 4 chaves independentes eletricamente, mas dependentes mecanicamente. O que quer dizer isso? Que quando eu acionar aqui, eu aciono todas as 4 de uma única vez. E sempre 3 e 4 para aberto e 1 e 2 para fechado. Mostra aqui alguns exemplos de sinalização. Realmente a sinalização vermelha é utilizada para alguma coisa anormal, amarela para atenção e verde para condição segura. Tenho tanto a sinalização visual, né, que são as lâmpadas, como a sinalização sonora, né? Algum buzzer, algum bip, uma sirene. Aqui mais algumas identificações. Também usado tanto para sinalização como para as botoeiras, né? Esse amarelo para alguma intervenção, alguma emergência. E esse azul ou branco para qualquer outra função que não seja esse daqui, né? Que esses daqui são as padrões. Foi uma função que está fora dessas, eu uso o azul ou branco. Que é exemplo de sonorizadores, sinalizadores, né? E outros
outros tipos de sinalizador aqui, ó. Pulsador, com chave, de emergência, né? Seletor com luminoso, né? Com a chavezinha seletora aí, mais o luminoso. Pulsador com luminoso. E por aí vai. O joystick é quando tem opções, né? No caso do joystick, você pode ter a opção de direita e esquerda, cima e baixo, por aí vai. Tem opções, mais de uma opção nesse único controle, né? Nesse slide aqui eu dou um exemplo de como funciona, né? Esse aqui eu já gostava de montar na aula prática, mas eu vou mostrar o exemplo de como funciona a sinalização com a botoeira básica. Então, já para mostrar também a necessidade de outros comandos mais avançados, você monta aqui a entrada em 220, de 220 vem para essa chave normalmente aberta, e daqui vem para a sinalização. É o primeiro comando que dá para a gente montar lá no laboratório de acionamentos. Até aqui tudo bem, não acende nada. Aqui tem um nível alto, quer dizer que eu tenho 220 aqui, e aqui não, aqui eu tenho um neutro, né? Ele passou pela lâmpada e vem até aqui. Quando eu fecho a chave, eu fecho o circuito, então 220 vem até esse polo aqui da tomada, tem 220 aqui. Desse outro lado tem um neutro, fazendo com que a sinalização lá acenda. E quando eu solto a botoeira, eu volto ao estado inicial. Eu corto a alimentação e desligo a lâmpada. Esse aqui é o básico. Funcionamentozinho básico que dá para a gente montar no laboratório com o conhecimento que a gente viu até aqui. Tenho também esse tipo de chave que já vem completa. Dependendo da necessidade, se não tiver nada muito específico, ela já resolve. Ela já tem uma proteção, um disjuntor termomagnético, né? Já tem várias funções nele aqui, que é o equivalente a essa parte aqui, ó. Essa chave é trifásica, né? Pega as 3 fases da rede. Vou falar a vocês que quando a gente chama trifásico, né? Vem de 3 fases. Às vezes é abreviado só com essa simbologia. Quando você vê essa simbologia, você já sabe que tudo isso aqui é a mesma coisa. Aqui eu tenho um botão de emergência. Esse botão de emergência é esse aqui, que ele vai cortar toda a alimentação. Tem um botão de desligar, que ele também corta a alimentação. Estão vendo que eles são todos NF. Aqui também NF. Então o botão de desligar é esse. Ele está aqui. Então, aqui é esse 0. Aqui ele chama de N. Acho que é EF, né? E esse aqui é o botão de ligar, que é um botão NA, que é esse aqui. Então como é que funciona esse circuito aqui, rapidamente, só para... Isso já vem tudo pronto, só liga as 3 fases aqui e já sai as 3 fases para ligar no motor. A alimentação vem, usa só uma dessas fases, ó, uma fase para baixo, aliás, usa 2. Nesse modelo, então, o comando funciona com 380 volts, por exemplo. E passa aqui a proteção, é tudo ok, né? Que é essa aqui, a proteção. Passa aqui o botão de desligar, que ele é um botão NF. E vem até esse outro botão aqui. A energia fica aqui nesse botão. Quando você aperta, ela fecha aqui e aciona esse contator. Esse contator vai fechar aqui e vai mandar as 3 fases para o motor. E quando você soltar aqui, né, quando esse botão não é com mola, quando você solta ele não volta. Só que quando você acionou aqui, esse contato também fechou. Então, como esse contato também fechou, mesmo que você solte, a energia continua circulando por aqui, mantendo esse K1 alimentado. K1 alimentado garante que a energia fique indo para o motor e o motor girando. Então, mesmo que você solte o botão 1, ele continua ligado. Para desligar, você aperta esse aqui. Na hora que você aperta S0, ele tira a alimentação daqui, independente que esse esteja fechado, desalimenta isso aqui e cessa a alimentação por aqui, desliga o motor. Então, um kitzinho básico que tem tudo, né? Tem proteção, tem um botoeira de emergência, botão de ligar e botão de desligar. E agora vamos para a definição de contator, né? Contator é um dispositivo de manobra.
quer dizer, um dispositivo de liga e desliga, que a operação trabalha através da energização de uma bobina, né? Você energiza lá e ela vai ter um campo, uma parte mecânica que o campo magnético vai mover, né? Então essa parte é móvel e ela é solidária. Por quê? Porque ela move num canto e também mexe com outros contatos. Então o contator opera com corrente de carga e de sobrecarga, mas não com corrente de curto-circuito. E ele tem um contato chamado de potência, que é utilizado para a parte de força, a parte que tem mais corrente, e tem também uma parte chamada de contato auxiliar, que é usado para multiplicar o número de contatos, né, para fazer aquela parte de comando. Aqui eu tenho um exemplo do que é usado lá no laboratório, né? Tem aqui os contatos de potência e esse aqui o contato de comando. Essa aqui é a alimentação do contator, a alimentação daquela bobina que eu falei. Quando eu energizo ela, um campo vai e faz com que tudo isso aqui feche ao mesmo tempo. Aqui eu já tenho um contator só com contatos auxiliar, mas do mesmo jeito, quando eu energizo essa bobina aqui, isso aqui baixa, né? Dá até para ver essa peça aqui baixando, e esse aqui são acionados. Esse aqui vem para essa posição e esse aqui vem para essa aqui, né? O que está fechado abre e o que está aberto fecha, né? Simbologia é essa. Quando eu uso 135 e 246 é a parte de força, e quando eu uso a parte de contato auxiliar, uso aquela mesma simbologia das botoeiras, né? 1 para indicar que é a chave 1, e esse aqui 2 para indicar que é a chave 2, e esse aqui para indicar que é normalmente aberto, e esse 1 e 2 normalmente fechado. Um corte na parte física do contator para mostrar a vocês, né? Todos os terminais, né, de conexão, aqui onde vem os fios. O 2 eu tenho uma câmera de extinção. Para que serve essa câmera? Quando você opera cargas com corrente, tem um risco de ter faísca, então essa câmera aqui elimina as faíscas. Esse 3 aqui eu tenho os contatos de potência, aquele que vai operar com maior capacidade de corrente. Aqui eu tenho a bobina, né? Então eu tenho vários fios enrolados aqui, tem dois terminais de acesso, que é essa bobina aqui, e quando você eletriza ela tem um campo magnético que puxa isso aqui para fazer o contator fechar. Esse aqui é exatamente o núcleo móvel, né, que vai fechar. E tem também os contatos auxiliares, que é aquele que vai me ajudar no comando, né? São esses aqui. Deve ter um aqui de um lado, outro do outro. Tem diversas configurações de contato auxiliar, ou só com NF, ou só com NA, ou com NF-NA, que é o mais comum. E o elemento aqui de bloqueio para retirar a câmara de extinção de arco, né? Outra simbologia aqui para ver, né, como é que é feito isso, esses contatos. Veja que quando eu gero o campo, essa parte aqui da bobina, né, só um rascunhozinho para ajudar a entender, ele abre esse aqui e fecha esses outros, né? Então abre aqui e fecha aqui esse e esse outro. Novamente a simbologia do contator e de seus contatos, né? Contato de potência e contato auxiliar. A imagem do contator aberto, né? Mostrando novamente as partes deles. Tudo isso aqui tem a opção de trocar separadamente. Você pode trocar sua bobina. Os contatos também posso desgastar com as partidas, se for uma corrente muito alta, também tem a opção de trocar. Aqui outra simbologia, novamente para ajudar a identificar, ó. Aqui são os contatos de potência. Vejam, 1, 3, 5, números ímpares, 2, 4, 6, números pares. Contato principal.
E esse aqui, os auxiliares. Quantos contatos auxiliares eu tenho? Dá para contar por aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Então eu tenho 4 contatos auxiliares. E quais são abertos e quais são fechados? Eu vejo aqui, ó. Tem 1 e 2 fechado. Aqui, ó. 1 e 2, termina com 1 e 2 são fechados. Normalmente fechado. E esse que tem 3 e 4, normalmente aberto. Mais modelos aqui. Aqui a gente já vê, ó, os contatos de potência. 1L1, 3L2 e 5L3. Ó, usou a numeração 1, 3 e 5. E aqui embaixo, ó, 2, 4, 6. E aqui o de auxiliar, ó, 13, 14. Então se eu sei que é um 13, 14, eu sei que é um normalmente aberto. Esse aqui não dá para enxergar, mas também, ó, tem os 3 de potência. Provavelmente esse aqui é auxiliar. Esse do mesmo jeito, aqui já deve ter 2 auxiliares, né? Ou é esse que é auxiliar, ou os dois finais, não dá para enxergar tanto na imagem, mas são exemplos de contatores para você ver. Quanto maior a corrente, maior vai ser o tamanho físico do contator. E esses contatores têm uns contatos. Esses contatos dos contatores têm uma vida elétrica, tem uma vida útil. Então, quando a gente fala da vida elétrica desses contatores, a gente está falando da vida elétrica exatamente desses contatos, né? Aqueles contatozinhos lá que eu mostrei a vocês. Esses contatozinhos aqui, ó. Essa vida vai depender muito da corrente, né? Da intensidade de corrente que ele opera. Se ele tiver com a corrente muito alta, se ele não foi projetado para essa corrente, vai reduzir sua vida útil. E também do número de manobras, né? Porque o desgaste está na hora que você tem aquele contatozinho que ele vai fechar. Aí é onde você tem o desgaste. E também na hora que você tem o contato que ele vai abrir. Então é onde você tem esse desgaste. Então quanto maior o número de manobras que você opera esse contator, mais você vai reduzir a vida útil. E quanto maior também a corrente, também você vai reduzir a vida útil. Então se eu perguntar a vocês quais são os fatores que mais desgastam os contatos, né? Qual o componente que mais desgasta do contator? São os contatos. E quais são os fatores principais? É intensidade de corrente e número de manobras. Número de manobras. São os dois principais fatores. É. Então dá até para você estipular. Digamos, eu tenho um motor que ele liga tantas vezes por dia e dá tantas partidas. Se você tem um comando já certinho, fechado, e ele durou tanto tempo, dá para você saber que o próximo que você rebotar vai durar uma vida aproximada, né? Dá para fazer esses cálculos aqui para fazer a manutenção preventiva. Então, nas especificações técnicas do fabricante daquele determinado contator, também vai ter como a gente fazer esses cálculos, prever essa vida útil do contator e até prevenir uma falha e trocar previamente.